A paz do Senhor, igreja. É um grande privilégio poder estar na casa do Senhor, né? E poder trazer a mensagem. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você, né? Da mesma forma que falou comigo, vai falar com você nessa noite. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías. Isaías 26. Amém? O pessoal da live aí, a gente teve um probleminha, tá com um novo link, tá bom? Amém, já tá no grupo do refúgio. Amém? Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Como foi dito aqui pelo Adilson, como foi dito aqui pelo Bispo Miguel também. São dias difíceis de ser vividos, né? São dias decisivos, eu acredito. E eu acho que com tudo que está acontecendo em relação às eleições, segundo turno, você vê muita coisa na internet e parece que tudo que você vai vendo quer tirar sua paz. Né? Eu não sei você, eu estou fazendo, né, um devocional pela nação, eu estou orando todos os dias, eu estou clamando, estou postando vídeos, né? Eu estou, vamos dizer aí, botando a minha cara a tapa, porque eu acho que como cristãos nós temos que orar e clamar, e eu senti no coração de fazer isso, né? E eu estou sentindo assim um peso, uma coisa assim, sabe? E eu falei, Jesus, o que eu vou estar pregando, né? O que o Senhor quer que eu falo? Aí eu dei uma lida no jejum, que esse mês nós estamos aí de Atos 15 a 18, que é a segunda viagem missionária de Paulo, e tinha vários temas ali, né? O que me chamou a atenção foi a intimidade com o Espírito Santo, abrir o coração para atender a palavra, vários... Mas ainda sabe que eu falou, ainda não é isso. E aí eu fui pegando alguns cadernos de pregação, né, que a gente vai tendo, e eu falei... Eu achei uma pregação minha que eu já tinha feito há um tempinho atrás, e eu falei, vou usar o esqueleto dela, que fala sobre a paz. A paz que excede todo entendimento. Nos dias que estamos vivendo, irmãos, se nós não tivermos paz que excede todo entendimento, nós vamos enlouquecer. Nós vamos pirar. Não é verdade? E às vezes esse incômodo, né, que eu tô desde quando descobri o segundo turno, e o Espírito Santo começou a falar, paz, né? A paz que excede todo entendimento. E aqui em Isaías, vários versículos que falam sobre paz. E em Isaías 26, o versículo 3, diz assim, ó. Tu, Senhor, guardas em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. E essa promessa aqui do Senhor, que Ele vai nos guardar em perfeita paz, não significa que nós não vamos ter problemas. Não significa que nós não vamos ter aflições. Não significa que nós não vamos ter dificuldades. E sim, que a paz que nós devemos ter, ela é independente das circunstâncias à nossa volta. E algo interessante que a gente pode pensar, que paz, também eu estava refletindo sobre isso, ela não tem a ver com passividade. Né? Porque as pessoas às vezes pensam, estou na paz. Acha que isso pode ser uma passividade. De não orar, não, estou na paz. Eu tenho a paz que excede todo entendimento. Eu não vou fazer nada. Não vou ler a Bíblia, não vou orar. Eu acredito que essa paz que excede todo entendimento é uma paz que nós precisamos ter ações, atitude, independente das circunstâncias que acontecem ao nosso redor. E se nós formos trazer aqui no panorama do nosso jejum, Paulo, gente, ele tinha paz. Imagina. Isaías 26, versículo 3 e 4. E eu fiquei trazendo essa questão da paz,
gente, imagine Paulo, queriam matar ele, queriam acabar com ele, queriam acabar com a vida dele, né? Tava ali, as pessoas odiavam Paulo, vamos se dizer. E ele o quê? Ele continuou fazendo tudo que ele deveria fazer, gente. Aqui nos capítulos, ele foi preso, gente. Que paz é essa? Que a pessoa é presa, que a pessoa é apedrejada e chega ali na prisão e começa a louvar. Que paz é essa? Ele não ficou ali em paz sem fazer nada. Ele falou, não, eu vou louvar o meu Senhor Jesus. Não, eu vou adorar o meu Senhor Jesus. Então, hoje eu quero levar vocês a essa paz, que não significa passividade, mas é uma paz que, independente de qualquer problema, de qualquer dificuldade, você vai enfrentar, você vai agir e você vai ter essa paz. Amém? E a paz que excede todo entendimento, gente, está lá em Filipenses 4:7. Eu gostaria de ler com vocês. Filipenses 4:7. É lá no final. Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Diz assim. Amém? Acharam Filipenses? Capítulo 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A paz que excede todo entendimento, ela guarda o quê? O nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Eu não sei você, mas a gente está sendo bombardeado com muitas informações, com muitas coisas. E essas informações o quê? Querem tirar a nossa paz, querem tirar a nossa tranquilidade. Não é verdade? Mas quando nós temos a paz que excede todo entendimento, ela guarda o nosso coração e a nossa mente no Senhor Jesus. E um outro exemplo de paz, gente, que eu quero compartilhar com vocês aqui também, né? Falei um pouquinho aqui de Paulo, que viajou ali, as pessoas queriam matar ele e ele estava na paz. Ele fazia o que Deus mandava ele fazer, ele não estava preocupado, né, com o que ia acontecer. Neemias, não sei se vocês conhecem a história de Neemias, mas Neemias era um copeiro do rei, que não vivia, né, na sua cidade, em Jerusalém. Certo? E o que aconteceu? Ele trabalhava de copeiro para o rei. E aí ele descobriu que a cidade dos pais deles, os muros estavam destruídos. Os muros estavam acabados. Chorou. E ele não, a Bíblia fala que por um tempo, né? Ele orou, ele jejuou, ele chorou. E depois ele foi falar com o rei. Olha, o rei falou, nossa, por que você está triste? Que essa cara de tristeza? Deve ser uma tristeza no coração. E ele falou, sim, eu estou triste porque eu descobri que a cidade dos meus pais estão destruídas, os muros estão destruídos. E ele falou, rei, se for da sua vontade, você pode me ajudar? Eu preciso ir lá, eu preciso ver o que está acontecendo. E pediu todas as coisas que ele precisava para o rei, para reconstruir ali os muros de Jerusalém. E o que acontece? Ele vai para lá, o rei fala, não, pode ir, fica tranquilo. Enfim, deixou Neemias ir. E enquanto Neemias estava fazendo aquilo que Deus chamou ele para fazer, gente, o que acontece? Teve algumas pessoas que estavam perturbando, que estavam de alguma forma ali querendo tirar a paz de Neemias. E nós vemos que nada, né? A gente pode até pôr, né? Que paz é essa de Neemias que não parou, que não deixou ele parar, que não deixou ele fazer nada. E aqui, né, eu estou resumindo aqui a história para vocês, né? No capítulo 6 de Neemias, existe uma intimidação. Sanbalat e Tobias começam a zombar. Falar, nossa, mas vocês vão reconstruir? Você acha que vai dar para reconstruir? Sabe que às vezes Deus envia algumas pessoas na nossa vida para tirar a paz da nossa... Você está fazendo o que Deus mandou e a pessoa vai lá e vai tirar a sua paz, não é verdade? E era isso que estava acontecendo aqui com
com Neemias. Sanbalat e Tobias estavam lá infernizando ele. E aí, o que a gente vê? Que ele tinha a paz que excede todo entendimento. Ele reformulou lá porque eles estavam construindo e chegou na metade. E de repente falaram que iam atacar o muro. E aí Neemias teve uma estratégia. Falou assim, ó, enquanto uns constroem, outros vigia. E aí o que acontecia? Eles ficavam com a espada numa mão e na outra mão eles ajudavam a reconstruir o muro. Então, o que a gente vê aqui? Estratégia. Quando a gente tem paz que excede todo o entendimento, a gente não fica desesperado. A gente fica, meu Deus, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? Deus nos dá estratégias. Amém? Então, essa noite ele tem estratégia para você. Essa noite ele tem paz para você. E saiba que Deus, ele cuida de nós. Né? Às vezes a impressão que eu tenho, né, que do jeito que o mundo está, fala, meu Deus, não é possível. Né? Será que vai acontecer? Né? Qual vai ser o futuro? Às vezes nós ficamos ansiosos pelo futuro, não é verdade? O que vai acontecer? Mas eu quero te dizer que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel e justo para terminar. E nós temos um alvo, gente. Vocês não abriram... Se vocês estão ainda em Filipenses aí, vamos para o capítulo 3. Nós não estamos aqui, gente, só de passeio, só de passagem. Nós temos um alvo. Temos um alvo a seguir. Filipenses 3, o capítulo 12. Filipenses 3, capítulo 12, diz assim, ó. Não que eu já tenha obtido tudo ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para o alvo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Saiba que as suas dificuldades, as suas lutas, as suas aflições, elas são pequenas e passageiras perto do que o nosso alvo, perto do que Deus tem para você. Né? O que está falando aqui, nós somos chamados para a fim de ganhar um prêmio celestial que está em Cristo Jesus. Então, às vezes nós pensamos que a fase que a gente está passando é o fim, não é verdade? Aí dessa situação, eu não sei o que vai acontecer, eu quero te dizer uma coisa, fase não é fim. Você está passando pela fase, você está passando pelo vale. Talvez você esteja passando por um momento de aflição, de angústia, de talvez não ter essa paz que excede todo entendimento. Mas eu quero te dizer uma coisa, essa paz, essa tribulação, essa aflição é passageira. Amém? Que você possa tomar posse, que nós estamos prosseguindo para o alvo, nós não estamos parados, né? Nós não estamos aqui de passeio, nós não estamos brincando de ser crentes, de orar, de fazer. Não, nós temos promessas, Deus olha por nós, independente do que aconteça no mundo, Deus continua sendo Deus, né? A impressão que eu tenho em relação a essas eleições, né, é que se um ganhar ou se o outro ganhar, parece que o mundo vai acabar. Não sei se vocês estão com essa impressão, porque as pessoas postam tantas coisas, então, independente do que ganhar, parece que vai ser ruim dos dois jeitos. Né? Parece que algo vai acontecer ruim. Mas o que nós temos que pensar? Que Deus continua sendo Deus, que Deus continua no controle, que isso não pode tirar a nossa paz. Se Deus nos chamou para orar, ore. Eu vi um vídeo da Valnice, Valnice, ela falou assim, ó, Deus nos chamou para orar. Ela também está fazendo 21 dias de oração pela igreja. É uma moça aí que está, 100 anos na igreja evangélica. Os mais antigos conhecem aí, né, gente? E ela falou assim, eu vi um vídeo dela falando que, ó, Deus nos chamou para orar. Deus nos chamou para clamar. Não perca o seu tempo vendo vídeos, vendo o que um fala, o que um outro fala. Ore. Deus não chamou você para orar? Você não está no propósito de orar pela nação? Então ore. Não fica distraído,
né? E aí isso mexeu comigo, porque eu estava vendo tanta coisa, gente. E ela falou assim, Deus te chamou para orar. Parecia que o vídeo foi para mim, né? Porque não fica vendo o que... Não se distrai, Deus chamou a gente para orar. Então ore pela nossa nação. Deus sabe de todas as coisas. E aí, as distrações quer tirar o quê? A nossa paz. Mas Deus tem paz para nós. Amém? Nós estamos aqui, gente, para estabelecer um reino eterno. Né? Nós estamos aqui por um reino imutável. Todas as coisas vão passar, mas a palavra do Senhor não passa. Né? Tudo vai acabar aqui na terra, mas o Senhor Jesus não vai. E coisas, entenda isso, coisas eternas não custam dinheiro. Coisas eternas custam lágrimas, choro. Então, né, às vezes eu acho até engraçado que as pessoas, né, pregam às vezes o que é tudo lindo, né, da hipergraça. Deus te ama, Ele tem uma vida maravilhosa. E realmente Ele tem, né? Se não for aqui na terra, no céu, você pode ter certeza que vai ter. Não é verdade? E às vezes eu fico pensando, né, falando, nossa, mas Jesus veio na terra, Jesus sofreu, Jesus passou por tantas coisas e nós... bonitos aqui não queremos passar por aflições, por angústias. E aí você fala, né, Miriam, mas onde que eu posso conseguir essa paz? Onde que eu posso conseguir essa paz que excede todo entendimento? Porque se você for esperar ter paz para fazer o que precisa ser feito, a gente nunca faz nada, gente. Né? Se a gente for esperar assim, eu vou esperar não ter mais nenhum tipo de luta, nenhum tipo de aflição, aí eu vou começar a servir a Jesus. Olha, eu quero te falar, queridos, então você não vai servir. Não é verdade? Porque se a gente for esperar acalmar, não ter problema, para estabelecer o reino de Deus aqui na terra, possivelmente nós não vamos fazer a obra do Senhor. E eu vejo isso em Paulo. Paulo na sua segunda viagem missionária. Imagine se ele ficasse esperando as pessoas gostarem dele. Imagine, não, eu só vou falar de Deus quando todo mundo me aceitar, quando todo mundo me abraçar, me beijar. Já pensou? Você acha que o que é o evangelho ia ter chego até nós? Não ia. E ele era valente, né, gente? Ele enfrentava, ele ia. Porque se ele fosse esperar ter paz, não ter problema para pregar o evangelho, provavelmente a gente não estaria salvo. Então, entenda, né? Não se faz a obra de Deus sem luta, sem lágrimas, sem pressão. Em Mateus fala sobre que o reino ele é tomado à força. Mateus 11, eu vou ler esse versículo se você quiser. Não quiser abrir, não tem problema. Mateus 11, versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele, do reino, né? Então, o reino dos céus é tomado à força. Para você estabelecer o reino do céu, não dá para você ser mimimi, não dá para você, isso eu não vou fazer, Não, né? Eu sempre falo que o evangelho do Senhor Jesus é para os fortes. Né? Eu recebi uma mensagem assim de uma pessoa falando, para ser crente tem que ter coragem, né? Tem, nem respondi, né? Mas tem que ter coragem. Tem que ter coragem para você defender princípios, valores. Você tem que ter coragem. Porque o reino do Senhor é estabelecido, é tomado à força. E se a gente, né, voltar um pouco na história ali de Neemias, os muros já estavam, gente, praticamente prontos. Já estavam acabando a construção e Sambalá e Tobias estavam desesperados. Eles queriam parar, eles queriam deter a construção de qualquer jeito. E saiba que sempre quando estivermos na obra que Deus nos chamou, teremos Sambalate e Tobias. Talvez Deus te chamou para fazer alguma coisa, Deus te chamou para um propósito, né? Deus te chamou para fazer algo que Ele que mandou você fazer. Saiba que vão ter Sambalates e Tobias, trazendo o quê? Tristeza, desânimo, ameaça, falsos profetas, mentiras e falta de paz. Mas isso não pode nos abater. Nós precisamos
firmes na palavra do Senhor. Nós precisamos conhecer, nós precisamos ler, nós precisamos, gente, saber quem que é o nosso Deus. Porque quando vem alguém para falar, para afrontar, você sabe quem você é. Você conhece a sua identidade. Né? As pessoas podem falar o que quiser, achar o que quiser, e eu não vou não vou falar, não, a gente não fica meio assim. Fica meio assim, mas fala, mas eu quero saber o que Deus está achando de mim. Deus mandou fazer isso, eu vou fazer. Eu não estou preocupado. E saber o quê? Que a paz que excede todo entendimento não está num lugar. A paz que excede todo entendimento, gente, está numa pessoa. E essa pessoa se chama Jesus. E em Mateus 11, nesse capítulo que a gente está lá, um pouquinho mais para frente, no versículo 28, diz assim. Mateus 11, 28. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso, paz, né? Suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, se o jugo está meio pesado, se o jugo, né? Alguma coisa está errada, né? Isso aqui não quer dizer que você não vai ter dificuldades e aflições. Mas mesmo com dificuldades e aflições, é leve, porque você sabe que é Deus que está mandando você fazer. Igual, né, tá na frente de uma igreja. Você acha que é tudo lindo e maravilhoso? Não. Tem aflições, tem dificuldades. Mas quando nosso jugo é suave, o nosso fardo é leve, nós vamos mesmo assim. Né? Vai se arrastando, mas vai. Não é verdade? Então, se você, né... Que paz, Jesus, clama por Jesus, preciso de paz, minha casa tá uma bagunça, minha casa tá violenta, minha casa tá bagunçada, tá agitada, clama por Jesus. Jesus, o Senhor é a verdadeira paz. Jesus, habita aqui nessa casa. Jesus, o seu fardo é leve e suave. Jesus, você é manso e humilde, Jesus. Quem busca vai encontrar em ti descanso, descanso na nossa alma. Hoje o Senhor vai descansar a nossa alma, amém? Né? Em relação a tudo que está acontecendo na sua vida em particular e no Brasil. Porque nós ficamos o quê? Inquietos, angustiados, mas hoje o Senhor tem descanso para nossas almas, amém? Em nome de Jesus, nós não podemos deixar essas coisas nos tomarem. E Ele tem paz para nós, amém? Amém. E algo interessante de Jesus, a gente pode falar de Jesus sobre paz também. Porque, gente, Jesus, ele esteve aqui na terra, né? E onde ele estava tinha paz. O ambiente dele era de paz. E todos que chegavam até Jesus, eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas todos estavam atribulados, agitados ou angustiados. Eram poucos que né, chegavam, oi Jesus, eu vim te dar um abraço aqui, olha, eu amo tanto você, Jesus. A maioria das vezes as pessoas estavam, Jesus, minha filha morreu. Jesus, meu irmão morreu. Jesus, cadê você? Né? Então, presta bem atenção, as pessoas vinham atribuladas, vinham agitadas até Jesus, mas isso não mudava a paz de Jesus. Né? E o ambiente de paz que ele tinha ali não mudava. Ele sempre se mostrava calmo para resolver todos os problemas e fazer os necessários. Imagine se Jesus ficasse nervoso e desesperado com os problemas. O primeiro milagre dele foi no casamento. Né? Ele estava na festa tranquilo, gente. Acabou o vinho. Problema, falar com quem? Jesus. Imagine se ele tivesse ficado desesperado. Ai, meu Deus, o que eu vou... Porque ele sabia quem era o Deus dele. Ele sabia qual era o plano dele aqui. Ele sabia que ele tinha um propósito. Ele sabia quem ele era, para onde ele ia. Então, que nós possamos, né, tomar... Eu dei alguns exemplos aqui, né, de Paulo, de Neemias, de Jesus. Homens que, apesar das circunstâncias, eles tinham a paz que excedia todo entendimento.
E Miriam, como que eu consigo essa paz? Me fala mais, eu quero saber mais fácil. Como que eu posso ter essa paz? Nós falamos que Jesus é a paz. Então, como que nós buscamos Jesus? Orando. Orando é conversar com o Senhor. Orando, né? Eu sei que nosso dia é corrido e às vezes nós não conseguimos orar muito tempo. A gente ora, sei lá, 10, 15, 5 minutos até, ou até menos. Eu não sei quanto tempo você ora. Mas para você ter a paz que excede todo o entendimento que é Jesus, você tem que ter o quê? Um relacionamento com Jesus. Você tem que orar, você tem que conhecer Jesus. Você tem que pedir na sua oração ajuda para o Espírito Santo. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, Senhor. Muitas vezes nós não sabemos o que Deus quer, mas o Espírito Santo sabe. Por isso que quando nós oramos em línguas, né, muitas vezes nós não entendemos. Tem pessoas que têm o dom de traduzir, né, de revelação. Mas nós não entendemos. Quem não tem o dom, né? Mas Deus entende. Então, às vezes nós estamos lá, não sei se todos são batizados em línguas aqui, mas quando nós oramos em língua, é o Espírito Santo intercedendo por nós, orando. Às vezes nós falamos com palavras, mas não é aquilo que Deus vai fazer na nossa vida, não é aquilo que Deus quer. E quando nós começamos a orar em línguas, clamar, interceder, o que acontece? É o mistério ali com Deus e com o Espírito Santo. É da vontade de Deus. Nós oramos conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo sabe o que a gente precisa. Deus sabe o que a gente precisa. Muitas vezes, né, nós não entendemos o que acontece. As coisas acontecem. Mas por que aconteceu isso? Eu orei tanto, eu pedi tanto, eu orei, eu jejuei. Saiba de uma coisa, né? Talvez nós não entendemos agora. Mas mais para frente podemos entender. Ou talvez no céu, ou talvez, né, existem algumas coisas que Deus não é obrigado a falar para nós. Não é verdade? Nós oramos, nós clamamos, nós temos intimidade com Jesus. Nós falamos, ó, Jesus, eu te amo, eu quero viver para você todos os dias. Você é tudo que eu preciso. Mas às vezes ele pode não responder a nossa oração conforme nós queremos. E isso não pode tirar a nossa paz. E a questão da paz é tão sério, porque quando você está meio perturbado, né, sem paz, parece que tudo que você vai fazer não dá meio certo. Não dá certo, né? Não é meio certo, não dá certo. Né? Porque parece que fica aqui uma angústia no seu peito e você só consegue pensar naquilo que está tirando a sua paz. E o que eu vou fazer? O que eu faço? Né? Quando vem isso, começa a orar em línguas baixinho, né? Não precisa. Senhor, tem misericórdia. Senhor, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Vamos ler em Romanos 8. Em quase todas as minhas pregações eu coloco Romanos 8, gente. Porque, para mim, Romanos 8 é um dos meus capítulos favoritos. E eu acredito que aqui a Bíblia se resume nesse capítulo. Mas é uma opinião minha, tá, gente? Não quer dizer que é isso. Mas tudo que a gente precisa está em Romanos 8. Depois você lê Romanos 8 na sua casa. Sei que não tem muito hábito de ler. Lê Romanos, porque fala ali da nossa vida pelo Espírito, fala da glória futura, fala que nós vamos ser mais que vencedores, fala que Deus nos ama. Esse capítulo, para mim, é um dos capítulos favoritos. Romanos 8, o versículo 26, diz assim, ó, gente. Acharam? Deixa eu beber uma aguinha aqui. Romanos 8, 26 diz assim, ó. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito por meio do Espírito que intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então, ele nos ajuda na nossa fraqueza. Qual que é a sua fraqueza? Hoje você vai apresentar essa fraqueza para o Espírito Santo. Hoje você vai apresentar essa fraqueza, pois não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Então, às vezes, nós estamos precisando de algo, precisando de alguma coisa e não sabe como orar. Fala, Espírito Santo, intercede por mim. Espírito Santo, eu preciso disso. Espírito Santo, me ajuda nessa fraqueza. Saiba que ele está à disposição.
Talvez você pense assim: ah, mas Deus está tão ocupado com os problemas, né? Olha como está o Brasil. Deus deve estar ocupado com as eleições, né? Com tudo que está acontecendo. Não é possível que Ele vai ouvir a minha oração. Quero te dizer que sim, Ele vai ouvir a sua oração. Você é importante para Deus, né? Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Não se sinta pequeno. Ai, mas Deus vai ouvir minha oração. Meu problema é tão pequeno perto do mundo. Sim, Ele vai ouvir o seu problema. Ele vai te dar uma solução, Ele vai fazer um milagre na sua vida, Ele vai te trazer cura, Ele vai te trazer libertação. Eu não sei qual que é o problema que você chegou aqui angustiado, sem falta de paz, mas eu quero te dizer que você tem um Deus que está à sua disposição para resolver o seu problema, para resolver algo impossível, para te curar. Às vezes você está doente, está com alguma dor, alguma coisa. Saiba que o nosso Senhor Jesus é aquele que cura. Amém? E eu quero te dizer uma coisa, que a luta que você está passando agora não se compara com a glória que vamos viver. O nosso lugar é na presença do Senhor. Talvez você fale: ai, Miriam, mas está tão difícil. Nossa, Miriam, mas esteja na presença do Senhor. Né? Você não precisa ficar orando 24 horas no seu quarto de porta fechada, mas você pode estar em constante oração, em constante clamor, né? Você não precisa ficar lá no seu serviço orando de braços abertos. Oh, não, mas você pode estar o quê? Na sua mente, no seu coração. Jesus me ajuda, Jesus me dá força, Jesus me dá sabedoria. Jesus, tira toda a ansiedade do meu coração. Jesus, tira toda a depressão, todo o medo, toda a angústia. Que você possa estar na presença do Senhor todos os dias. Sabe por quê? Porque as oportunidades correrão atrás de nós. As bênçãos correrão atrás de nós. O poder do Senhor vai se manifestar da nossa vida. Quando nós vivemos em constante adoração, estando constante na presença do Senhor. Em Deuteronômio fala sobre isso. Deuteronômio, se você quiser abrir, 28. Fala que as bênçãos do Senhor nos acompanharão. Se nos acompanharão, é estar onde nós estamos indo. Então, se você vive constantemente na presença do Senhor, orando, clamando, as bênçãos do Senhor vão te alcançar. Amém? Em Deuteronômio 28, versículo 1, diz assim, ó. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos de hoje, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. E aí aqui fica uma condição, né? Quando tem se obedecerem, é uma condição. Se você obedecer, você vai ser abençoado na cidade e no campo. E aí fica a pergunta, né? Talvez a sua falta de paz foi porque você não obedeceu ao Senhor Jesus. Talvez a falta de paz que você está hoje Deus mandou fazer isso e eu fui lá e fiz aquilo. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Senhor tem perdão para nós, né? A Bíblia fala que todo aquele que se arrepende, todo aquele que confessa, Senhor, me perdoa, o Senhor mandou fazer aquilo, mas eu fui teimoso, eu fiz aquilo outro, me perdoa, Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda na minha fraqueza, amém? Vocês estão entendendo que uma coisa vai ligando na outra para nós termos paz, obedecer, orar, pedir para que o Espírito Santo nos ajude na nossa fraqueza. Você vê que são um conjunto de coisas para nós andarmos na presença do Senhor. E nós podemos falar que Neemias, Paulo, Jesus andavam na presença do Senhor. Eles estavam em constante oração. Eles estavam em constante relacionamento com Deus. O que eu faço agora? Qual que é o próximo passo? Onde que eu vou?
né? Paulo ali nas viagens, teve uma viagem que ele queria ir, o Espírito Santo falou para ele não ir, e ele obedeceu. Então, nós precisamos estar atento para ouvir a voz do Senhor, para obedecer, para fazer aquilo que precisa ser feito. E tudo que eles fizeram, eles sabiam que eles só iam conseguir com a ajuda do Senhor Jesus. Imagina, Neemias, gente, ele reconstruiu o muro em 52 dias. Ele tinha consciência, o quê? Que se Deus não ajudasse, eles não iam conseguir. Estavam anos e anos tudo destruído. 140 anos destruído. E ele tinha consciência que se Deus não me ajudar, eu não vou conseguir. Paulo também, você acha que Paulo, para passar por tudo que ele passou, sofrimento, apedrejamento, preso, se Deus não estiver comigo, eu não vou conseguir. Então, tenha isso dentro do seu coração. Eu não vou conseguir se Deus não estiver comigo. Eu não vou conseguir se a presença do Senhor não estiver comigo. Eu não vou conseguir se Jesus não me direcionar, se Jesus não falar o que eu preciso fazer. Porque está escrito lá, gente, em Filipenses 1:6. Aquele que começou a boa obra, fiel e justo para terminar. Eu não sei qual obra que Deus começou na sua vida e que ainda não terminou, mas eu quero te dizer que Ele é fiel e justo para terminar. Acalma seu coração, porque Deus está cuidando. Acalma seu coração, porque às vezes nós pensamos, Deus, mas não é possível. Entenda que você tem um Deus que é fiel e justo. E Ele não é como os homens, gente, que mente. Fala que não é para falar, que se arrepende, que uma hora fala uma coisa e depois outra hora fala outra. Não, nosso Deus, Ele é fiel. Ele é justo para cumprir o que Ele tem para a nossa vida. Eu quero te dizer algo. Nós fomos chamados para edificar. Nós fomos chamados para transformar. Nós fomos chamados para ser portadores de boas novas. Nós fomos chamados para fazer a diferença aqui na terra. Deus nos chamou para nós vivermos na contramão do mundo. E é difícil viver na contramão do mundo. Não é fácil. Né? Você imagina uma maré, um mar que está indo tudo para um lado, e aí tem um peixinho que quer ir para o outro lado. Né? A gente pode, né, pensar sobre isso. Tudo parece que está contra você. Porque quando você vive na contramão do mundo, o que o mundo fala? Ah, você é careta. Ah, não, mas você é antigo. Não, mas você faz isso. Mas você segue o que está na Bíblia? Nossa, mas a Bíblia tem não sei quantos anos. A Bíblia já está ultrapassada. Não é isso que as pessoas falam? Isso aqui é o seu manual de vida. Isso já passou faz tempo. Você seguir o que está escrito na Bíblia e viver os princípios e os valores do Senhor é viver na contramão do mundo. É fácil? Não. Mas o Espírito Santo nos ajuda. E enquanto todos estão enlouquecidos com a falta de dinheiro, com a política, né, que está agora, até dia 30 vai ficar, né, todo esse fuzuê, enlouquecidos com saúde, com doença, com tantas coisas erradas que estão acontecendo no mundo, nós que estamos vivendo na contramão do mundo, sabemos que temos a paz. Nós temos Jesus, que é a paz que excede todo entendimento. Amém? Hoje nós vamos ser curados, hoje nós vamos ser libertos de todo desespero, de toda angústia, de toda falta de paz, de toda ansiedade, de toda loucura, de tudo aquilo que o diabo quer colocar na nossa mente, no nosso coração, que nós não podemos, que nós não conseguimos. Hoje nós vamos ser curados em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele é fiel, Ele é justo para terminar a obra na sua vida. Amém? Aí você fala, Miriam, mas eu sou tão... eu peco tanto, eu tento acertar, mas eu acabo errando. Então eu quero te dizer uma coisa. Até a gente chegar no céu, gente, vai ser assim. Né? Todo dia a gente melhora um pouco, a gente sobe um degrau. Né? Todo dia. E nós nos esforçamos para não pecar, mas a gente não vai ter nenhum pecado só quando a gente colocar o pé lá na eternidade. Quando pôr o pezinho lá no céu, glória a Deus,
Aleluia. Então, né, não fique se culpando, não fique se martirizando. Ai, mas eu não consigo. Você está tentando? Você está dando o seu melhor? Jesus está te ajudando? Você está conseguindo fazer o que é certo algumas vezes? Então, continua. Porque sabe o que acontece? As pessoas pecam, erram. O que elas fazem? Elas desistem. Em vez delas pararem e descansar, não, eu errei aqui, deixa eu parar, deixa eu recalcular a rota aqui, deixa eu ver o que eu fiz de errado, né? Não, a pessoa desiste. Não quero mais saber de Deus. Agora que eu pequei, não vou mais para a igreja, não quero mais saber de nada. Na verdade, então, errou, pecou, para. Fala, Jesus, me ajuda. Eu vou dar uma parada aqui, porque eu tô meio cansado, mas eu não quero desistir, só quero parar. Então, tá cansado, tá sobrecarregado, para. Desiste, né? Jesus não desistiu de nós na cruz lá. Ele parou e falou, Jesus, Deus, se possível, afasta de mim. Aí Deus falou, não. Ele poderia ter desistido, mas ele tinha um propósito. E quando, gente, nós vivemos o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus, entra para o mundo. Como eu disse, né, nós vivemos ali na contramão do mundo. Isso está lá em 1 Coríntios 1, 26 e 27. E realmente é loucura, porque eu separei algumas coisas aqui, eu já até falei isso em outras pregações, mas eu vou falar de novo. Né? Para falar assim, quando eu sou fraco, o evangelho fala o que para nós? Quando eu sou fraco é que eu sou forte. Né? O que o mundo fala? Você tem que ser forte. Você é forte, você consegue. Lógico que nós podemos ter essas palavras, né? Mas o que o evangelho, o que a Bíblia fala? Que o fraco, diga ao fraco, eu sou forte. O que a Bíblia fala? Que é melhor dar do que receber. Você quer viver no evangelho do Senhor, né? Tem que ter coragem mesmo. Quer viver? Então morre. Né? O centro da vida cristã é você morrer para os seus desejos, é você morrer para o pecado, é morrer para a carne. Né? E o que o mundo prega? Vive. Faz o que você quer. A liberdade é assim, você tem que fazer tudo o que você quer. Você não tem que ter limites, você tem que extrapolar. E o Senhor fala, você quer viver? Então morre. Outra, né? A questão ali de quando você apanha. O que Jesus fala lá em Lucas 6, 29? Dá outra face. Como é difícil isso, né? Você ali, de alguma forma, ser humilhado, apanhar, e o Senhor Jesus fala, dá outra face. É só com a ajuda do Espírito Santo, gente. A gente entender tudo isso e conseguir praticar, é só com a ajuda do Espírito Santo e com a renovação da nossa mente. Eu quero ler esse versículo com vocês, Romanos 12. Se você ainda está em Romanos, nós temos que renovar a nossa mente. Amém? Para nós vivermos uma paz que excede todo entendimento. No mundo que a gente está vivendo hoje, é só renovando a nossa mente. É só falando, Jesus, pelo amor de Deus, me ajuda. Amém? Romanos 12, versículo 1 diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício santo, vivo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muitas vezes nós só lemos o final desse versículo, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas aqui está falando, gente, que nós temos que transformar a nossa mente, renovar a nossa mente para nós sermos capazes de experimentar e provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós só vamos provar isso quando nós estivermos renovando a nossa mente.
Porque como nós vimos aqui, as coisas de Deus são loucura para o mundo, para nós mesmos. Às vezes Deus manda nós fazermos algo, falar algo, o que acontece? Ah, não é possível, Deus. Não é possível que você está mandando eu fazer isso. Então, nós só vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando nós transformarmos e renovarmos a nossa mente. Não se molde a esse padrão, gente. O padrão do mundo, né? O que é certo para o mundo e errado para o mundo? Às vezes nós queremos tentar ser amiguinho dos dois. Ah, não, vou tentar estar na igreja e no mundo. Mas não tem como, porque senão você vai começar a moldar a sua cabeça para o que o mundo fala. Ah, o mundo fala, você pode trair sua mulher, você pode beber, você pode fumar, você pode fazer tudo. Né? A Bíblia fala que eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. É o Espírito Santo que não é o nosso árbitro. Olha, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, que nessa noite, para nós termos a paz que excede todo entendimento e viver a boa e agradável, perfeita vontade de Deus, nós não devemos nos amoldar nesse padrão e sim transformar a nossa mente pela renovação, colocar a nossa mente cativa ao Senhor Jesus. E eu quero terminar dizendo algo muito interessante aqui, que nós somos os seres, né, vivos aí, o único ser que tem parte do céu e parte da terra. Nós fomos feitos do quê? Do barro, né? O Senhor não fez o Adão lá do barro, né? Montou ali Adão, tudo. E o que ele soprou nas narinas de Adão? O fôlego de vida. Então nós somos o único ser que temos parte da terra e parte do céu. E cabe a nós a decidir o que vai governar a minha vida. Vai ser a parte da terra? Vai ser o meu corpo, o meu pensamento, a minha angústia, a minha ansiedade? Ou vai ser a paz que excede todo entendimento? Ou vai ser a paz que o Senhor Jesus tem para nós? Né? A palavra fala para nós não ficarmos vendo, né, o que os olhos veem. Tem um versículo que fala, eu lembrei dele agora, que fala sobre... Agora eu estou viajando aqui, que meu cérebro está pensando. Não, mas tem algum versículo que fala, né, para nós não assustarmos pelo que nós estamos vendo. Né? Porque existe um mundo espiritual. Às vezes as pessoas acham que está vendo aqui é só isso que tem aqui. Ó. Todo mundo vendo todo mundo, as cadeiras, vocês me vendo, o pessoal da live aí me vendo. Mas existe um mundo espiritual. Existe, como, né, eu estou fazendo um devocional lá sobre a nação. A nossa carne não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então saiba que essa falta de paz, essa angústia, essa ansiedade, né, essa coisa assim, ó Senhor, né, lógico que você tem que fazer as coisas necessárias. Ó, já tomei remédio, já fui no psicólogo, fui no psiquiatra, ainda estou com ansiedade. Aí, né, tem alguma coisa aí, Jesus me ajuda aí. Né, porque o Senhor pode nos ajudar de tantas formas, de várias formas. Mas saiba de uma coisa, o Senhor tem cuidado de nós. Que hoje você decida quem vai governar a sua vida hoje. Se é o seu espírito ou se é a sua carne. Saiba que eles vivem em constante briga. Porque a carne já estava lá. A carne é como se fosse um irmão mais velho, vamos dizer, né? Um dia eu vi um pastor dar esse exemplo. A carne que quer pecar é como se fosse o irmão mais velho. Então, quando o irmão mais velho é o mais velho, então a casa é dele, ele é folgado, ele faz o que ele quer, não é verdade? Aí, de repente, você conhece Jesus. Aí o Espírito Santo entra na sua vida e você quer ter uma vida nova. Mas a carne, que é o irmão mais velho, tá lá. Ah, aqui você não vai reinar, não. Eu cheguei primeiro. Tá pensando o quê? Né? Constante briga. Fica essa constante angústia, mas que hoje você fala... Senhor, eu decido pelo Espírito Santo. Seja sensível ao Espírito Santo. O Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida, gente. E o diabo quer nos roubar. O diabo quer nos tirar a nossa paz, a nossa alegria, o nosso amor. Ele quer tirar a nossa alegria de viver. Porque se você não está feliz, se você não está alegre, se você não está bem, nada está bem, nada está legal. Você não consegue falar de Jesus, você não consegue cumprir o propósito que o Senhor tem para a sua vida.
Mas que hoje você fala, você decida, hoje eu decido que o Espírito é que vai governar. Amém? É esse Espírito do Senhor que vai nos trazer paz. Independente do que aconteça, independente de qualquer coisa, saiba que o Senhor Jesus, Ele ama a sua vida e tem grandes coisas para fazer. Amém? Eu queria te convidar, né, a ficar de pé no seu lugar. Você que fala, não, eu preciso dessa paz. Não, Miriam, hoje eu quero declarar com a minha boca, com o meu coração, com a minha mente, que o Senhor Jesus é aquele que vai governar a minha vida. Hoje eu quero ser curado, eu quero ser transformado de todo medo, de todo desespero, de toda angústia, de toda falta de paz, de toda ansiedade que o mundo, né, o Brasil está vivendo. Eu não quero viver nessa loucura, eu quero viver na paz que excede todo entendimento. Porque Deus tem paz para você. Saiba que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Talvez você fale, nossa, mas o Senhor já me perdoou hoje, o Senhor já me guardou hoje. Será que amanhã Ele vai guardar? Eu quero te dizer, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ah, Miriam, mas eu tô com medo do futuro. Eu não sei o que vai acontecer no Brasil, na minha família, na minha casa, no meu emprego. Eu quero te dizer algo que tem na Bíblia 365 vezes. Não temas. Não temas, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. O mundo pode falar, ah, mas olha como que está a sua vida, olha como que está a sua situação, olha o que está acontecendo com você. Eu quero te dizer uma coisa, não temas. Você tem um Deus que está com você. Você tem um Deus que está ao seu lado. As pessoas podem não ver esse Deus, mas Ele está com você. Que nessa noite você possa falar, Jesus, hoje eu decido. Senhor, hoje eu decido viver pelo Espírito. Eu quero que o Espírito governe a minha carne. Eu não quero mais que a carne governe o meu espírito. Eu não quero mais, Senhor, ficar desesperado. Eu não quero mais ficar nervoso. Eu não quero mais ter falta de paz, eu não quero ter mais ansiedade, Senhor. Hoje eu coloco na cruz, que hoje você derrame na cruz tudo aquilo que está te afligindo, tudo aquilo que está te trazendo angústia, medo, falta de paz, tudo aquilo que está te trazendo desespero. Só de você pensar, você fica desesperado. Você fala, hoje, Senhor, eu estou colocando aqui na sua cruz. Senhor, esse problema hoje não é mais meu, agora é seu, Jesus. O Senhor é o que faz o impossível acontecer. O Senhor é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Senhor, em nome de Jesus, toda falta de paz, toda agitação, toda angústia, toda loucura na nossa mente, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Nós colocamos a nossa mente hoje, Senhor, cativa ao Senhor Jesus. Renova a nossa mente, Senhor. Vem renovando, que nós não nos moldemos ao que o mundo diz que é certo, ao que o mundo diz que é correto, Senhor. Seja repreendido aquilo que o diabo quer colocar na nossa mente, no nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós queremos seguir, nós queremos prosseguir, Senhor. Nós não queremos ficar parados, como foi dito aqui, Senhor. Quando nós pecamos, nós erramos, nós não queremos desistir, Senhor. Nós queremos parar, descansar, recalcular a rota e continuar, porque nós temos um alvo, como foi lido aqui. Nós temos que prosseguir para o nosso alvo, que é Jesus Cristo, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos capacita, nos dê força, Senhor, nos dê coragem, Senhor. Nós estamos vivendo num mundo onde nós precisamos de coragem, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, libera o teu poder. Espírito Santo, vem visitar o coração de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que eles possam sentir a tua paz, que excede todo entendimento hoje, Senhor. Que eles possam não estar preocupados com o amanhã, porque o amanhã pertence a ti. Como foi dito aqui hoje também, o Senhor já está no amanhã, o Senhor já está no dia 30, o Senhor já está em 2023, 2024. O Senhor é um Deus que cuida de nós e não vai nos abandonar. Que nós possamos depositar nossa fé em ti, Jesus.
Nós não queremos depositar nossa fé em governo. Nós não queremos depositar nossa fé em homens, Senhor. Nós não queremos depositar nossa fé, a nossa paz, Senhor, no nosso dinheiro. Nós não queremos depositar nossa fé, Senhor, naquilo que passa, naquilo que acaba, naquilo que muda, naquilo que morre, Senhor. Nós queremos depositar a nossa fé, a nossa paz hoje em Ti, Jesus. Porque Tu é a verdadeira paz, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Às vezes é tão difícil ter paz. Às vezes é tão difícil, Senhor, confiar em Ti 100%. Mas Espírito Santo, nos ajude, como foi lido ali em Romanos 8, que o Senhor nos ajuda na nossa fraqueza. Fala agora para o Senhor, qual que é a sua fraqueza? Ó, Senhor, a minha fraqueza é o dinheiro, é o meu emprego, é a minha família, é a minha carne que quer fazer outras coisas. Senhor, eu apresento agora, Senhor, a minha fraqueza. Espírito Santo, me ajuda. Me ajude a passar por essa fraqueza. Me ajude, Senhor, a ser fiel, a ser justo, como o Senhor é. Que as pessoas possam ver em nós a diferença. Nos ajuda, Senhor, a ser cartas vivas do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a ser portadores de boas novas. Nós estamos falhando, nós estamos errando, Senhor, mas nós queremos acertar. Espírito Santo, nos ajuda hoje. Jesus, nos ajuda a viver a paz que excede todo entendimento, Senhor. Nós queremos confiar em Ti hoje, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Nos ajuda, nos capacita, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha derramar sobre nós, Senhor, o bálsamo. Derrama hoje, Senhor, um bálsamo aqui, Senhor. Derrama hoje, Senhor, o seu amor nessa noite, Senhor. Derrama, Senhor, a paz que excede todo entendimento hoje, Senhor. Tira todo o peso do nosso coração. Tira todo o fardo pesado, Senhor. Nós queremos passar naquela porta de vidro ali, Jesus, leves. Nós vamos sair nessa noite daqui leves. Todo o peso vai ficando aqui na cruz agora. Toda a ansiedade vai ficando aqui na cruz agora, em nome de Jesus. Todo o medo do futuro, cruz agora. Toda a falta de paz vai ficando aqui na cruz agora, Senhor. Que nós possamos sair daqui mais leves do que a gente entrou. Nós queremos viver, Senhor, o seu fardo, que fala aqui que o seu fardo é suave e leve. Nós queremos sair daqui suaves e leves nessa noite, Senhor. Tira do nosso coração todo o peso, toda a angústia, tudo aquilo que o diabo quer colocar na nossa orelha, na nossa mente, que nós não sabemos, que nós não podemos. Seja repreendido agora, Senhor, e derrama do seu bálsamo hoje. Senhor, derrama, Senhor. Senhor, é um vento, Senhor, que venha um vento agora, Senhor, um vento com paz. Senhor, derrama um vento aqui, sopra um vento nas nossas vidas, Senhor. Um vento suave, porque o Senhor é suave, o Senhor é leve, Senhor. Nós queremos viver a nossa vida mais leve, Jesus, nos ajuda. Às vezes é tão difícil viver mais leve, viver mais tranquilo, sem reclamar. Hoje, Senhor, me perdoa se eu reclamei demais, se eu falei, se eu murmurei, Senhor, me perdoa, eu quero viver mais leve, Senhor. Eu quero viver mais leve, eu quero viver nas asas do Espírito, como nós cantamos aqui, Senhor, nas asas do Espírito, Senhor. Eu quero viver nessa leveza, porque o Senhor é leve, o seu fardo é suave, é leve, Senhor. Nos ajuda a viver, Senhor, nessa paz que excede todo entendimento, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nós te amamos, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Eu quero te falar com você que talvez está vendo essa pregação e fala: nossa, Miriam, eu não tenho Jesus ainda, eu quero viver essa paz. Para você viver essa paz, você precisa convidar Jesus para entrar no seu coração. Porque Jesus, ele é educado, ele é leve, ele só entra se você convidar. Ele não é entrão, ele não é metido, ele não vai entrando na sua vida e tomando conta de tudo. Ele só entra se você convidar. E se você quer convidar Jesus para entrar no seu coração, se você quer viver essa paz que excede todo entendimento, o primeiro passo é ter Jesus na sua vida. É falar: Jesus, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu quero que o Senhor entre, se revela a elas, Senhor, que elas saibam que essa decisão foi a melhor decisão que elas tomaram na vida delas, Senhor.
E aqui, Senhor, nos ajuda, Senhor, a viver a paz que excede todo entendimento. Nos capacita, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro e eu te agradeço, Senhor. Muito obrigado por essa oportunidade. Muito obrigado que eu tenho um lugar aqui, Senhor, que eu tenho uma igreja, Senhor, que eu tenho um refúgio aqui, Senhor. Muito obrigado que nós podemos estar com as nossas portas abertas. Muito obrigado que aqui tem sido um lugar de refúgio para muitas pessoas. As pessoas vêm buscar aqui, Senhor, em Ti, Senhor, a paz, a alegria, o amor, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por ser mordomo de tudo isso, Senhor. Nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. Recebe a minha vida como a Ti, Senhor, como oferta suave a Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Aplauda o Senhor.